Mateus 22:14. Um texto curto, mas talvez você já tenha ouvido sobre ele, lido sobre ele. E quando Deus me trouxe essa palavra, ela ficou durante dias, eu fiquei dias remoendo esse texto no meu coração, sabe? Ele ficava reverberando em minha mente exatamente esse texto. E Deus começou a formatar essa palavra dentro de mim. Eu queria dividir ela com você. Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém? Ore por mim, Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, Pai, para ouvir do Senhor, Deus. Como temos ministrado nessa casa, Senhor Deus, somos apenas mensageiro de uma grande e poderosa mensagem, Pai. Que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar ao coração da tua igreja. Abre, Senhor Deus, a mente, abre os ouvidos, Senhor Deus, para ouvir o que o teu Espírito vai falar nesse lugar, Pai. O Senhor tem total liberdade aqui, Espírito Santo. Aqueles que vieram buscar respostas hoje, que eles possam receber de ti, Pai. Aquele que veio buscar uma cura, um milagre, Senhor Deus, que o Senhor possa atender o seu clamor, Pai. Mas principalmente aquele que veio buscar uma direção, que o Senhor possa dar a direção necessária, Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, no poder do nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja? Esse texto é um texto, como eu falei, bem conhecido, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu queria já iniciar a minha fala, trazendo o entendimento que vida de profeta, ou todo profeta tem vida útil. Se você olhar os profetas do Velho Testamento, todos eles tiveram períodos de atuações, tiveram um tempo de atuações. Então, entendendo isso, eu consigo compreender e entender que todo profeta, todo ministro do Evangelho, ele vai pregar o Evangelho a vida inteira. Porém, um tempo de atuação específica dele, um tempo onde eu particularmente creio que Deus vai usá-lo mais poderosamente, mais profundamente, eu acredito que tem um período, tem um tempo de uso. E pensando sobre isso, geralmente trabalha dentro de uma geração são 40 anos, é só você olhar para a Bíblia e estudar alguns profetas do Velho Testamento, você vai ver que isso tem sentido o que eu estou dizendo. Não posso generalizar, mas em sua maioria acontece isso, ou aconteceu isso. E eu queria que você abrisse o seu coração para entender que nós somos chamados por Deus por um propósito. Quem quer nisso? Quem acredita nisso? Eu creio que todos nós temos um propósito na terra, todos nós temos um chamado nessa terra. Talvez alguns o Senhor chamou para realmente serem pastores e mestres, evangelistas, apóstolos. Alguns Deus chamou para adoração, para o louvor. Outros Deus chamou para o trabalho mesmo. Tem pessoas que não aparecem dentro da igreja, mas para que a igreja funcione, elas estão ali trabalhando, fazendo a máquina funcionar. Isso faz parte de um processo, de um chamado de Deus para cada um de nós. E eu preciso compreender isso, e quando eu compreendo, quando eu entendo que Deus tem um chamado sobre a minha vida, eu não sou mais qualquer um dentro do reino de Deus, amém? Eu começo a compreender que tem algo de Deus dentro de mim, tem algo de Deus derramado sobre a minha vida, para que eu possa trabalhar a favor do reino. E eu sempre entendi, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sempre entendi que reino de Deus, escute, reino de Deus está ligado diretamente a pessoas. Porque perguntaram, Jesus perguntou, vocês acham que o reino de Deus está onde? Está aqui, está ali, e ele fala que está onde? Então o reino de Deus está em nós, amém? Se o reino de Deus está em nós, eu trabalho a favor de quem? Do reino de Deus. Se eu trabalho a favor do reino de Deus, eu trabalho a favor de pessoas. Então nós, como igreja, trabalhamos a favor de pessoas. Para quê? Para que elas se convertam, para que elas mudem suas vidas, para que a vida seja transformada, para que Jesus se revele a elas, para que elas tenham experiências com o Espírito Santo de Deus, a revelação do Evangelho sobre as suas vidas. Esse é o propósito, nós trabalhamos por pessoas. O que vem ao redor disso, os trabalhos que nós fazemos na igreja, como todos os ministérios que temos aqui, é uma parte, é um conjunto de tudo aquilo que nós estamos fazendo para pessoas. Isso se resume em entender o reino de Deus.
Quando eu venho à igreja, quando eu venho trabalhar na igreja, quando eu venho trabalhar na cooperação, quando eu venho ajudar a servir na igreja, nós não estamos trabalhando, escute, entenda bem o que eu vou te dizer, não é heresia, só quero que você compreenda. Eu não estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando a favor de pessoas, e quando eu trabalho a favor de pessoas, aí sim eu estou trabalhando para o Senhor. Amém? Compreendido isso? Então nós precisamos entender o quão importante, mensurar o quão poderoso é aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer como igreja, como indivíduo, dentro de um chamado de Deus, dentro de algo que Deus colocou em nós. Será que nós conseguimos entender o privilégio que Deus nos deu de fazermos parte dessa grande obra na terra? Será que eu consigo compreender quão poderoso é aquilo que Deus já derramou sobre você? Aquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Irmãos, imagina, nós temos uma parte de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito, e o Senhor derramou do seu Espírito. Eu irei ao Pai, mas vos deixarei um Consolador, ao qual o Espírito, e Ele está em vós, Ele mora em vós, tem uma parte de Deus dentro de nós. Você consegue entender isso, o poder disso? Que nós não somos qualquer pessoa, nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer ser humano, não. Aquele que confessa e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, cria um vínculo direto, cria, Senhor, um link direto com o céu através do Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber, o Espírito que o mundo não vai ter, porque só recebe quem está em Cristo. Você consegue entender quão poderoso aquilo que Deus derramou sobre nós? A palavra de Deus em 1 Pedro, se eu não estou errado, diz que o entender da frase, do texto, diz que os anjos gostariam de fazer o que a gente faz, mas não, foi dado ao homem fazer isso. Pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, viver um chamado de Deus sobre a sua vida. Deus nos deu a oportunidade de fazer algo poderoso nessa terra. Deus me deu a oportunidade de viver coisas sobrenaturais nessa terra, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. E é aqui que começa. Se eu entender esse muitos são chamados e poucos são escolhidos, o chamado, ele é entregue, ele é dado a todos, amém? Muitos são chamados, então o chamado é liberado a todos. Agora, poucos são escolhidos, e é aqui que realmente o Senhor começou a ministrar no meu coração. Por que poucos são escolhidos? Se o chamado é aberto a todos, se o chamado é para todos, se o Senhor chama a todos, por que só alguns? É individualidade, é privilégio de alguns? Não. Os escolhidos são aqueles que entendem e obedecem. É aqui que começa. Porque o Senhor sempre disse: aquele que obedecer os meus mandamentos, aquele que caminhar dentro da minha palavra, aquele que caminhar dentro da minha verdade. Sabe o que eu vejo nessa geração? Estamos vivendo demais a nossa vida. Estamos usufruindo demais de tudo aquilo que nós temos hoje. Estava conversando com o Bispo Eli sobre isso ali um pouquinho antes de começar o culto no café. E aí, deixa eu falar uma coisa para você, o crente está gostando demais dessa vida. De uma forma geral, tá? O cristão está amando demais viver o que a gente vive. Só que, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você, sempre digo sobre isso e vou repetir. Nosso tempo nessa terra vai acabar. Somos peregrinos nessa terra. É uma passagem, é um tempo, é um período que nós estamos aqui, e vai se findar a todos. Como diz o pastor Jean, o disjuntor vai baixar, vai cair um dia, para todos nós. E aqui que eu preciso começar a compreender e entender como que nós estamos vivendo a nossa vida, ou como nós estamos vivendo o nosso chamado. Talvez você me diga assim: pastor, eu nunca entendi esse negócio de chamado, eu não, sei lá, eu nunca tive uma revelação de Deus sobre o chamado. Realmente, às vezes é um evangeliquez que a gente fala, né?
Às vezes a gente fala algumas palavras, algumas frases que fica incompreensível. Ah, não, mas eu tenho um chamado de Deus. Meu irmão, eu acabei de explicar para você que o chamado é ministrar sobre, falar sobre o reino de Deus. O chamado é viver o evangelho de Jesus primeiramente. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, aquele que almeja o reino de Deus, aquele que almeja viver algo do Senhor, aquele que almeja realmente ser um pastor, ser um líder, estar envolvido com o reino de Deus diretamente, com a igreja diretamente, cara, almeje isso de todo o teu coração, busque aprender, busque crescer. Uma das visões da nossa igreja é ter uma igreja com líderes que desenvolvam a palavra, que entendam a palavra, que vivam a palavra, para que a gente possa ministrar a sua vida das pessoas. De repente eu não vou alcançar pessoas, mas você vai alcançar pessoas que talvez eu nunca chegue. Seu trabalho, seus amigos, sua família, onde você estiver, isso faz parte de um chamado de Deus para a sua vida. Desenhamos o chamado apenas entendendo que é para ser pastor, cantor, ser alguém gospel. Não, Deus não nos chamou para ser gospel, Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. E quando o texto fala em João sobre ser filhos, ele está chamando de ruios, que é filhos com o caráter do Pai. Deus nos chamou para sermos filhos com o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito para conosco. O chamado nunca foi para sermos famosos. O chamado sempre foi por um propósito. O chamado nunca foi para sermos apóstolos. O chamado sempre foi para amarmos pessoas e cuidar delas. O chamado sempre foi para viver o evangelho de Jesus. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida talvez vai muito além daquilo que você está imaginando, pensando, porque o que Deus tem a teu favor e o que Ele pensa acerca de você é muito maior. Porém, para viver o chamado, tem algumas coisas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia e colocasse no telão Lucas 9, a partir do verso 57. Para entender um pouco disso, eu quero ler 2 textos com você. Lucas 9, 57 fala assim, ó: quando andavam pelo caminho, um homem falou a Jesus: te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro lhe disse: segue-me. Esse, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O bispo esses dias explicou sobre a questão do arado, né? Sobre deixar o arado, e talvez se você deixou o arado por qualquer motivo, volte, pegue ele novamente e continue o trabalho. Mas me chamou a atenção nesse texto sobre olhar para trás, porque o texto diz muito claro: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Nessa compreensão, nesse entendimento aqui, está falando sobre, sabe quando o povo saiu do Egito, escravizado, sofrendo, e no meio do caminho Deus dando tudo que eles precisavam, suprindo tudo que eles precisavam, atendendo toda a necessidade que eles tinham, o povo olhava para trás? Ah, cebola, os pepinos. E muitas vezes nós somos assim. Ficamos olhando para trás. Deus nos chama por um propósito, um chamado de Deus para nossas vidas, um chamado para trabalhar a favor do reino, um chamado para você poder fazer algo para a igreja, para pessoas, como eu falei anteriormente, e a gente começa a olhar: cara, eu não sei se eu devia ter vindo, eu não quero mais fazer isso. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra, irmão. Nunca vai ser fácil, mas vai ser demais gratificante. Nunca vai ser fácil lidar com pessoas, mas entender o reino de Deus e ver vidas sendo transformadas é bom demais. Casamentos sendo restaurados, filhos sendo convertidos, pais voltando a ter relacionamento com seus filhos, vidas sendo transformadas, meu irmão, isso paga qualquer coisa, porque você entende que é o reino de Deus sendo manifesto na vida daquelas pessoas, porque nós temos um chamado, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Um outro texto que veio à minha mente está em Lucas 14,
26, que fala assim, ó, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, seu trabalho, seu carro, suas viagens, não está ali, né? Mas estou colocando, né? E até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aqui eu consigo entender e começo a compreender sobre a questão do chamado de Deus, onde muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deixa eu te falar uma coisa, para viver o chamado de Deus, precisa ter renúncias. Para viver o chamado de Deus, precisa ter esforço. Para viver o chamado de Deus, precisa ter santidade. Para viver o chamado de Deus, precisa ter obediência. Não tem como nós vivemos um chamado de Deus se nós não nos entregarmos. Lembra como eu falei no louvor aqui, cuidado com que você ora. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Ah, meu irmão, eu preciso estar disposto a entender o que eu estou cantando. Talvez o que falte é essa compreensão a nós, disso, de entender o chamado de Deus sobre as nossas vidas. O chamado, escute o que eu vou te dizer, o chamado de Deus pode te levar muitas vezes a perder coisas. O chamado de Deus muitas vezes pode te levar a perder pessoas, amigos. Mas não existe nada mais gratificante do que viver o chamado de Deus. Não existe nada mais gratificante que viver aquilo que Deus colocou sobre você. Você está no centro da vontade de Deus, sendo cuidado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, ensinado pelo Senhor. Não tem lugar melhor do que esse, não existe lugar melhor do que esse. E esses que entendem isso, esses que entendem o chamado de Deus, esses que entendem e obedecem aquilo que Deus está dizendo e falando ao seu coração, são aqueles que obedecem ao Senhor. Esses sim são os escolhidos de Deus. Esses são aqueles que o Senhor fala, cara, esse aí tem compromisso comigo. Esse aí realmente quer viver algo novo. Mas o chamado de Deus não pode ser quando der. O chamado de Deus, ele não pode, não, se der certo eu vou. O chamado de Deus, ele precisa ser uma entrega. O chamado de Deus, irmão, eu não sei se você veio aqui hoje para buscar a tua bênção. Não, eu vim hoje porque eu preciso de uma bênção para a minha vida. 1 Coríntios 1:20 diz que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, eu já tenho sim, amém por elas, para a glória de Deus por nós. Você já é abençoado. Para de ficar correndo atrás de bênção, meu irmão. Você precisa estar em Jesus, caminhar em Jesus. E quando eu estiver em Jesus, caminhando em Jesus, tudo aquilo que Ele me prometeu lá em Deuteronômio 28, ore que você vai ver, vai ler a Bíblia que você vai ver, todas as bênçãos, onde você botar o teu pé, onde você colocar as suas mãos, sabe, na terra, nos seus gados, na tua empresa, onde você estiver, você vai ser abençoado. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus e automaticamente o Senhor derrama da sua bênção sobre a sua vida. Isso é palavra. E a gente fica mendigando as coisas para Deus. E Deus já disse, cara, tem todas as bênçãos sobre a sua vida. Existe um chamado sobre você. E muitas vezes, escute, muitas coisas estão travadas às vezes na nossa vida, porque Deus está colocando algo poderoso à sua frente, um chamado para você fazer, e você está aí, será? Talvez você esteja, não, mas olha só, sei lá, eu lembrei de uma história agora, final de tarde que eu estava estudando a palavra, eu lembrei de uma história, era uma senhora, que quando jovem ela recebeu uma palavra de Deus, que seria missionária, que iria viajar, ela falou, não, eu quero primeiro estudar. Passou-se anos e ela falou, não, agora eu vou casar. Passou anos, ela falou, não, agora eu quero ter filhos. Passou-se anos, ela falou, não, agora eu quero criar meus filhos. Na velhice, ela falou, não, Senhor, agora pode me mandar, Senhor. Falou assim, não, teu tempo já passou.
Isso não tem a ver com salvação, porque a salvação, se você não sair de Jesus, ela é sua. A questão para mim é o que nós estamos entregando a Deus, do chamado de Deus, do talento que Ele colocou sobre a sua mão, daquilo que você pode fazer para o reino de Deus e a favor de pessoas, dentro de um ministério, dentro da igreja. Tem a ver com isso. Irmão, o bispo ainda falou sobre isso segunda-feira. Eu não tenho paciência de ficar com câmerazinha aqui, ó. Os irmãos da mídia. Já viu os irmãos da mídia? Eles ficam, né? Já viu isso, não? É da hora, cara. Mas imagina eu com esse pequeno corpinho passando na frente de todo mundo. E olha que ele está mais menor hoje, né, cara? Não vai rolar. Porque cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu chamado. Mas a mídia é importante demais para o ministério. Hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas estão aqui na igreja por conta talvez de um vídeo, por conta talvez de uma palavra que ouviu, por conta talvez de uma oração que viu. Muitas pessoas viram alguém pregando lá, não sei da onde, e falou, cara, eu vou nessa igreja aqui para ver se é legal. E hoje estão congregando aqui porque ouviu a palavra de um outro lugar, porque alguém falou algo e ela entendeu que precisava de Jesus e ela acabou vindo nessa porta, nessa igreja, nesse templo, e aqui ela encontrou o Espírito Santo de Deus e encontrou Jesus, amém? Então eu preciso compreender aquilo que Deus tem colocado como um chamado sobre a minha vida. Escute, preste atenção, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Apocalipse diz que nem todos serão salvos. Mas a Bíblia diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. Olha que loucura. Ela não se contradiz, a Bíblia não se contradiz, amém? A Bíblia não precisa ser reinventada, a Bíblia não precisa ser reescrita, não, ela é a palavra de Deus, e quando Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, por quê? Porque muitos negam aquilo que Deus tem para a sua vida, desistem, abandonam. Eu lembro uns anos atrás, quando eu era líder de louvor lá em Curitiba, numa igreja, eu cheguei para o pastor, falei, pastor, eu quero entregar o ministério. Ele olhou para mim e falou assim, eu recebo, eu pego o teu ministério de volta, só que tu vai entregar para Deus. Eu falei, eu acho que é melhor não, né? Deixa abaixo, né? Vou continuar. Irmão, porque o dom quem te deu foi Deus, não foi o homem. Quem reconheceu aquilo, quem colocou isso que você está vivendo hoje, foi Deus. Tem um texto que eu particularmente tenho muito medo. Medo que eu digo no sentido, porque eu compreendo ele. Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Verso 23, Mateus 7. Afaste-se de mim, porque nunca vos conheci, porque praticavam o mal. Esse texto é um texto pesado. Porque imagina você viver uma vida inteira dentro da igreja e nunca compreender o que o Senhor realmente te deu para fazer. Você viver uma vida inteira caminhando com Deus e você não compreender aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Fazer para você. O chamado de Deus precisa ter obediência. O chamado de Deus precisa ter renúncia. O chamado de Deus precisa ter transformação. O chamado de Deus precisa ter mudanças na minha vida, nas minhas atitudes. O chamado de Deus, não posso mais ser o mesmo. O chamado de Deus me exige obediências. E Deus falou muito sobre isso, sobre renúncias. Para viver o chamado, meu irmão, eu preciso renunciar a muitas coisas. Não estou dizendo que você tem que abandonar pai, mãe, não. O texto até fala sobre isso, mas tem que ter uma compreensão sobre ele, por conta do ativismo, né? Eu já fui uma pessoa ativista, mas esse domingo eu estava conversando com o pastor Jair e eu estava falando sobre ele. Cara, eu entendo o que Deus colocou sobre a minha vida e eu quero viver isso intensamente. Aproveitar todo o tempo que eu tenho para viver algo para o Senhor, para viver uma vida para o Senhor,
para cumprir um propósito, um chamado que Ele tem sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha família, minha esposa. Porque no final da vida eu quero falar o que Paulo falou: Senhor, eu cumpri a carreira que me foi proposta. Eu quero chegar no final da minha vida dizendo: Senhor, eu me gastei para o Senhor. Eu gastei toda a minha vida para Ti, Senhor Deus. Eu entreguei tudo que eu tinha a Ti, Senhor Deus, e eu vivo literalmente para Ti. E para viver o chamado, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Para viver o chamado, nós vamos ter que mudar algumas atitudes nossas que nós temos, talvez de falas, talvez de trato humano. Quem conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim. Talvez você precise mudar a tua forma de agir com pessoas, porque faz parte daquele a quem você representa. Vai muito além de mim, porque eu represento ao Senhor. E você tem um chamado de Deus sobre a sua vida, sim, meu irmão. Talvez você fique imaginando: pastor, o que Deus tem para mim? Deus tem muito mais do que aquilo que você imagina e pensa. Deus tem colocado coisas poderosas sobre a sua vida e sobre o seu coração. Quer ver algo interessante? Em 1997, não sei se você sabe ou não, mas Michael Jackson, ele foi criado dentro da igreja Testemunho de Jeová. Não vou discutir religião, credo religioso, forma, mas eu só quero que você entenda que ele foi criado dentro de um princípio cristão. Amém? Ele foi criado dentro de uma base cristã. Volto a repetir, não quero entrar em, porque eles não vão para o céu, porque não é isso, não é isso. Mas ele foi criado dentro de algo. E eu estudando sobre isso, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. A sua carreira e a religião eram incompatíveis. Ele tinha um dom, cara. Eu tenho umas viagens de vez em quando. Eu fico imaginando o Michael Jackson fazendo um culto e louvando ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Cara, o cara atraía multidões. Entre os maiores shows do mundo, o dele é o terceiro que mais pessoas teve no show. O cara literalmente era um showman, cantava, dançava. Não é isso, não é verdade? E ele tinha um dom dentro dele, é indiscutível isso. Mas ele fez do dom o que ele quis. Ele viveu do jeito que ele quis viver. Ele andou da forma que ele quis andar. E o dom de Deus não foi retirado dele. O talento dele continuava dentro dele. Porque a Bíblia diz que o dom e o talento são irrevogáveis. O dom e o chamado são irrevogáveis. Mas ele viveu literalmente, vivendo a sua vida do jeito que ele queria. Eu não sei se no final da vida ele se arrependeu ou não, se ele realmente entregou o seu coração a Jesus ou não. Não é essa a questão. A questão é o que Deus colocou dentro de você é seu, porque o dom e o talento que Deus colocou em você, colocou em você, amém? É você que decide o que você vai fazer com ele. O chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida é seu, é você quem decide o que você vai fazer com ele. Se você vai crescer para ser um ministro do Evangelho, um pregador do Evangelho, se você vai crescer dentro da adoração, do louvor, estudar, é você quem decide. Se você vai adorar a Deus, se você vai usar aquilo que Deus te deu para realmente honrar o nome dEle, trabalhar a favor do reino de Deus, é você, porque o dom e o chamado são irrevogáveis, mas o chamado é para todos. Mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque talvez faltou obediência. Porque talvez faltou compreensão daquilo que Deus colocou dentro dele. Talvez, escute, talvez seu chamado seja financeiro. Deus tem te dado oportunidades de crescer financeiramente, de ser um mega do empresário. Amém? Quem recebe? Recebe esse nome de Jesus, irmão.
Que Deus te prospere poderosamente, que você cresça em nome de Jesus. Mas tudo aquilo que Deus tem dado para você não é para você, é a favor do reino de Deus. O Senhor está te dando por um propósito. O Senhor está te dando para que realmente você possa ser, sim, alguém que olhe, cuide, alguém que invista, alguém que semeie na vida de pessoas. Talvez o seu chamado seja realmente para ministrar a palavra. Vai estudar, vai fazer um curso de teologia, vai aprender, vai entender. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar, a gente ministrava em células lá em Curitiba. E nós tínhamos 20 células e 120 pessoas dentro das células, na soma total. E eu particularmente não conhecia nada de Bíblia. E eu fiquei desempregado em 2008. E eu queria, cara, como é que se prepara uma palavra? Eu não tinha noção disso. Eu comecei a estudar sozinho em casa. Internet, exegese, hermenêutica, como é que monta uma palavra, como é que faz. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros, comecei a buscar um entendimento. Para quê? Para poder ministrar. Aí tu tem um chamado de Deus, tu tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, tu tem uma palavra que você vai ser pastor, profeta, ministro do Evangelho. Nem a Bíblia tu lê, varão. Tu tem uma palavra de Deus para ser um ministro de louvor, um adorador ao Senhor. Tem o dom, está aí dentro, sabe cantar, mas não estuda. A Arla está aqui, cantou hoje, ela é professora de canto. Para de aprender para ver se você não perde até o que você tem. A Bíblia diz sobre isso. Irmãos, eu sou metido a canteiro, aleluia, De vez em quando eu nasço cantado, aleluia. Mas eu nem arrisco mais fazer audição, porque eu acho que eu vou passar vergonha. Muitos anos parado já, sem envolver com louvor. Mas o dom está aqui. Mas eu parei. Por vários fatores, mas eu parei. O dom chamado é irrevogável. Mas muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Por quê? Porque não compreenderam e não entenderam. Irmão, o Senhor está nos dando uma palavra para despertar hoje, não é uma palavra de dor e angústia, é uma palavra para dizer, não, eu vou me levantar, eu estou dentro, eu vou fazer esse negócio acontecer em nome de Jesus. É isso que Deus está falando hoje. Talvez algumas coisas da sua vida estão paradas, travadas, porque você precisa tomar essa decisão de avançar, de levantar hoje, Senhor, conta comigo. Que Ele cresça, que eu diminua. Senhor, eu sei que tem algo sobre mim, desperta o meu coração, desperta a minha mente, Espírito Santo, fala comigo. Meu irmão, é você e o Senhor. A direção o Senhor já está nos dando, a porta o Senhor está mostrando, mas a decisão de ir, andar, passar por ela é minha. Tem gente que acha que vivendo em algumas situações, Deus vai vir do céu e pegar na sua mão e te tirar. Não, tem situações na sua vida que a decisão é sua de sair. Eu sempre entendi algo. A minha vida não é gerada por erros ou acerto, mas consequência de escolhas. Muitos lugares que nós estamos vivendo hoje, situações foram escolhas erradas. Às vezes tentando fugir de um chamado igual Jonas. Deus manda para lá, ele vai para lá. Deus manda ele fazer algo aqui, ele vai para lá, para outro lugar. Ei, escute o que eu vou te dizer. Jonas, quando estava dentro do barco, todos os homens e as pessoas que estavam ali perderam tudo por causa dele. É verdade ou mentira? Não é isso que aconteceu? O barco foi açoitado por ventos, eles tiveram que começar a jogar as coisas fora do barco, para o barco não afundar. Não é isso que a Bíblia diz? Irmão, quando eu não compreendo e não entro no lugar do meu chamado, muitas vezes quem está ao meu redor vai começar a perder. E por isso talvez que não somos escolhidos, porque estamos desobedecendo. E Deus está dizendo hoje, ei, levante, ouça o que eu estou falando ao seu coração. Tome uma atitude, mude. Tenho medo quando ninguém fica quieto assim.
Era para você estar dando glória, cara. Olha, viu? Tem uma crente aqui, ó. Eita, aleluia. O dom de Deus é irrevogável, irmão. Sabe o que me deixa triste? Muitas pessoas não vão ver o Senhor com dons. Eu lembro quando eu estava desviado, uns bons anos atrás. Eu era motorista de caminhão. Uma vida errada. Eu ouvi. Mas, deixa pra lá, não edifica. Coisa de bispo ali, né? E eu lembro que quando eu estava na estrada, por muitas vezes, irmãos, uma vez eu saí de São Paulo, eu saí de Registro, totalmente bêbado, cheguei em Itajaí, não lembro como é que eu viajei. Eu não lembro como é que eu fiz esse trajeto de lá a aqui. Literalmente, foi o Senhor me guardando. Eu lembro que quando eu cheguei em casa nesse dia, quando eu entrei na porta da cozinha da minha mãe olhou para mim e ela viu um demônio nas minhas costas. O dom, o talento estava em mim. Mas eu lembrava de algo. Às vezes, errado, fazendo coisas erradas. Eu lembrava, no meu coração vinha, eu preciso voltar para Jesus. Eu tinha medo que se eu morresse naquele tempo, com tudo aquilo que Deus já havia dito que aconteceria na minha vida, que hoje acontece, promessas de Deus lá atrás que estão acontecendo hoje, eu sabia que se eu não retornasse para Cristo, não me arrependesse dos meus pecados, eu ia para o inferno com tudo que eu tinha de dom e talento. Graças a Deus, que eu sofri um acidente de caminhão em Maracajá, quase divisa com o Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei em casa, aquele dia eu pedi a conta da empresa e nunca mais viajei. E ali Deus começou a mudar a minha história. Mas foi uma decisão minha. O dom e o chamado são irrevogáveis. E Deus hoje está falando para você: assuma o seu lugar. O chamado é para geral, mas a escolha vai ser de poucos. Talvez você está procrastinando aquela decisão que você precisa tomar. Não, vou deixar para o ano que vem. Sabe o negócio da academia? É isso aí, né? É a mesma coisa. Eu lembro, cara, eu lembro que o dia que eu comecei e peguei firme na academia foi uma sexta-feira. E o Dia Internacional da Academia, que dia que é? Que dia que é? Segunda. Eu estou a fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, vamos entrar em agosto. 6 meses. Perdi 40 quilos, 39,5 kg. Passei, né? Exato assim, não pesei hoje ainda. Mas eu tive que tomar muitas decisões. Eu tive que deixar de comer muita salada. Oh, Senhor. Com bastante maionese, não posso. Tu pega. Maionese. Aí manda o cara trazer outra, ele traz outra aí. Diz que não é assim que tu come salada. E tem graça não comer salada desse jeito? Fica fazer um montinho assim, ó. Hoje eu vou comer salada, eu mando tirar o pão, pego só a salada e o pão com queijo e põe um ovo para ficar mais gostosinho. Mas a minha renúncia trouxe mudança na minha vida, na minha saúde. Camisas que estão até largas hoje, 10 anos guardadas. Para viver o chamado tem que ter renúncias. E sabe aonde que eu entendi que eu precisava mudar? Por causa do chamado de Deus sobre a minha vida. O ministério que eu tenho, algo que Deus colocou sobre mim, cuidar de pessoas, pastorear pessoas, falar do amor dEle. E isso mudou dentro de mim, eu entendi isso no meu coração. E eu precisava transformar a minha vida, a minha conduta que era errada. Irmão, eu era obeso. Eu era glutão, pecado. Hoje eu como de tudo e não como tudo. Antes eu comia tudo e comia de novo. Tu ria? Hoje eu faço meu prato, como ele, aí eu vejo a minha esposa bota arroz. Para bem, ela coloca arroz. Para viver o chamado, eu preciso obedecer a algumas coisas. Para viver o chamado, eu preciso renunciar a algumas coisas.
para viver o chamado. Tem uma passagem na Bíblia, eu já preguei sobre isso, mas tem uma passagem na Bíblia que eu acho ela fantástica. Caleb recebe uma promessa de Deus através de Moisés, que ele teria direito a uma terra, a uma parte da terra na terra prometida, amém? Não é isso que a Bíblia diz? Caleb chega para Josué e fala: Josué, olha só, Moisés já morreu, mas nós tínhamos um acerto lá atrás, tu lembra? Lembro. Pois é, eu quero a minha parte. Não é isso? E Josué cumpre com a palavra. Não, fechou, estamos juntos. Tu vai pegar aquela parte lá que tem gigante. Olha que coisa boa. Não, tu vai lá, cara, lá tem uns caras que são enormes, tá ligado? Mas assim, tu vai lá e tu conquista aquele lugar que é teu. Mas ele não tinha uma palavra? Ele não tinha uma palavra de Deus, que ele teria um lugar que seria dele? Amém? Amém ou não amém? Eu sempre quis falar isso, cara, legal pra caramba. Mas o que ele teve que fazer? Conquistar. E tem muita gente que quer que caia do céu. Não, meu irmão. Deus te deu uma palavra que você vai ser um empresário próspero. Trabalhe para isso. Conquiste, avance. O Senhor vai abrir portas, vai fechar portas, mas o Senhor é contigo, não pare. O Senhor falou que você vai ter uma família abençoada, um chamado, uma promessa de Deus sobre a sua casa. Atos 16:31, será salvo tu e tua casa. Ah, pastor, mas tu não sabe meu casamento. Insista, persista. Mude a atitude, esposa com o marido com a esposa. Esforce. Guarde a sua casa, cultive o seu casamento. Mamãe, pastor, você não sabe meus filhos, meu Deus, são umas trevas. Ore. Ore ao Senhor. O chamado de Deus é para você e para sua casa, para sua família. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Seja diferente nessa terra. Tem atitudes diferentes nessa terra, nessa igreja, na sua casa, na sua família. Deixa eu contar uma história para encerrar. Eu ouvi essa história uns anos atrás e ela nunca saiu da minha mente. O cara chega para o patrão, 1 ano e pouco de empresa, e fala para ele assim: poxa, o cara acabou de entrar na empresa, agora já foi promovido para gerente, eu estou aqui há mais de 1 ano e o senhor nunca me deu essa oportunidade. O gerente falou: senta aí, espera aí. E o cara sentou e ele mandou chamar o rapaz novo. Aí o rapaz novo entrou na sala, ele falou para o rapaz novo: espera um pouquinho, deu R$10 para aquele funcionário antigo, e falou para ele: vai lá embaixo e compra 1 quilo de banana para mim na feira. Ele foi, 10 minutos ele voltou. Seguinte, não tem banana. Botou o R$10 na mesa. Ele pegou os mesmos R$10 e falou a mesma coisa para o rapaz novo: vai lá embaixo com uma banana para mim. O rapaz desceu, 20 minutos depois o rapaz sobe: chefe, não tinha banana, mas ele tem abacaxi cortado, ele tem melão, ele tem mamão, ele tem uma melancia bonita lá, e se o senhor realmente quiser banana, ele diz que traz amanhã, e se o senhor está aqui o telefone dele, amanhã ele vem aqui e entrega para o senhor sem custo nenhum. Aí o chefe olhou para o funcionário antigo: está vendo por que ele foi promovido? Deixa eu te dar a moral do negócio aqui, cara. Tu está fazendo apenas aquilo que tu acha que tem que fazer. Não. Para o reino de Deus nós vamos fazer muito mais do que nós imaginamos. Tem pessoas chegando na igreja hoje, talvez estão assumindo lugares que você um dia desejou, mas o que você está fazendo a mais? Você tem um chamado de Deus e não sai do lugar? Você tem um chamado de Deus e só continua reclamando: eu estou orando. Não! Tem um tempo de oração sim, mas tem um tempo que precisa levantar e andar. Tem um tempo que precisa tomar atitudes. Tem um tempo que tem que conquistar terras que são suas já. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque não compreendem, porque não entendem, porque não obedecem, porque não renunciam. E muitas vezes continuamos no mesmo lugar, da mesma forma. Aí sai da igreja: eu não tive oportunidade. Vai orar.
Trabalhe por... Cara, olha só, Gideão estava onde? Quando Deus chegou para ele? Aonde, igreja? Malhando trigo. No lugar errado ainda, mas tudo bem, estava lá. Estava dando o trampo dele. Tem gente que senta e espera cair do céu. Não, eu tenho um chamado de Deus, e Deus vai vir lá do céu. Não vai não. Tem coisa que não vai não. Tem coisa que o Senhor está dizendo, ó, tá vendo aqui, ó, caminha. Hoje é dia de se levantar, irmão. Irmã, os dois, né? Hoje é dia de se levantar e dizer, Senhor, estou aqui. Eu sei o meu chamado, eu reconheço o meu chamado. Me perdoe se eu estou procrastinando o meu chamado. Me ajuda a entrar nesse lugar novo em Ti. Se você não entende, talvez não compreenda a questão de chamado, como eu falei anteriormente, ore ao Espírito Santo que Ele te revele aquilo que o Senhor tem para você, para a sua casa, para a sua família. O chamado é para todos, mas escolhidos só aqueles que entendem e obedecem, só aqueles que renunciam, só aqueles que se entregam de verdade, que se esforçam, só aqueles que realmente nunca vão largar o arado. Está doendo, está pesado, às vezes dá vontade de chorar, dá. Pode perguntar para qualquer pastor se já não pensou um dia em desistir. Se já não pensou um dia em largar tudo. Meu Deus, pastor, misericórdia. Não, meu irmão. O bispo mesmo diz, e é verdade, vida de pastor é solitária. Mas aquele que compreende o que Deus colocou dentro dele, trabalha a favor de pessoas, e quando o reino de Deus começa a avançar e crescer, você entende, cara, Deus está fazendo. E isso te revigora, isso te dá coragem, isso te dá ânimo para continuar. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos.